Está no ar o Pod Cutis, o mais novo podcast católico da internet. Pela missão Legião Acutis, não eu, mas Deus. Na apresentação, o missionário Antônio Emanuel. Pod Cutis, episódio 4. O Santo Nome de Deus. Segundo mandamento: não tomar o Santo Nome de Deus em vão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Com muita alegria, meus irmãos e minhas irmãs, que nós estamos unidos e reunidos aqui para mais essa data falar, da palavra poderosa de Deus, E hoje, em especial, nós vamos falar do segundo mandamento, que é não tomar o santo nome de Deus em vão. Eu já convido a vocês a abrir a palavra de Deus. A gente vai transitar hoje em dois livros, O primeiro livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, no capítulo 20, versículo 7. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará sem castigo aquele que tomar o seu nome em vão. Convido a vocês também a abrir lá na carta de São Paulo aos Filipenses, que já fica lá no Novo Testamento, no capítulo 2, dos versículos 9 a 11. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho que se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Essas são as palavras do Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, esse é um mandamento que eu percebo que às vezes passa desapercebido, O segundo mandamento não existe para controlar nossas palavras, mas justamente para a gente saber o que está nos nossos lábios, transitando, Porque porque hoje aqui eu estou trazendo a palavra de Deus para vocês. Então, teoricamente, a pessoa que traz a palavra de Deus é um homem de Deus, Mas nem sempre, Mas aí cada um vai ter o seu julgamento individual, E esse mandamento, eu entendo que ele existe para ensinar que o nome de Deus é santo, Porque pensa, você está de repente ali, Porque talvez vamos trazer por campos diferentes, que talvez essa análise nunca é feita, Porque às vezes é só assim, as pessoas pensam assim que está no eu juro por Deus, Então a pessoa fica preocupada, jurar em falso, Mas, por exemplo, eu acabo de sair da missa ali, Aí eu tô cristificado, eu tô com o próprio Cristo, no corpo de Cristo no meu corpo. Aí eu vou para um baile funk, ou eu vou para um lugar onde que vai totalmente ao contrário aquilo que foi dito naquela missa, Porque a gente não comunga só a palavra, A gente comunga na mesa da palavra, Tanto que para a gente participar de forma completa da missa, a gente tem que participar não só da mesa do pão, mas da mesa da palavra, que vem antes da mesa do pão, Então saber, porque se eu sou um portador de Deus, Se eu sou portador desse nome de Jesus, Se eu sou filho de Jesus, quando pronunciamos o seu nome, não estamos dizendo uma palavra qualquer, Nós estamos falando no nome do autor da nossa salvação. Estamos nos dirigindo ao Criador do Universo, ao Pai que nos ama e ao Senhor da nossa vida, Então, a gente fala do nome de Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Então, a gente tem que tomar muito cuidado, Tem até uma palavra também que fala que o Senhor perdoaria qualquer pecado, mas jamais aquele que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Então, ou seja, quem ama respeita, quem ama também honra, O nome de Deus não é uma expressão de linguagem, é um nome diante do qual o céu inteiro se inclina, Então a gente tem que ter muito cuidado, porque aí a gente está falando no sentido de falar, mas aí a gente tem que trazer uma análise mais completa. Se o Espírito Santo ele habita dentro de mim, ele é o hóspede da minha alma,
né? Se eu sou um portador não só da palavra, né, de falar o nome de Deus, né? Porque a gente está falando aqui de não pronunciar, mas também não estaria pronunciando o nome de Deus em vão, com a forma que eu visto, com os meus trejeitos, com a minha forma, porque a mensagem, né? Eu formei em comunicação, né, uma das coisas que a gente estuda é isso, porque tem a comunicação verbal, é a comunicação que não verbal. E tem gente que se comunica que se identifica muitas vezes, a pessoa ela é mais auditiva, ela é visual. Então, o nosso comunicar ele passa por várias formas, né? Talvez a gente não tenha feito essa análise mais complexa, né? Mas passa por vários searas, né? Então, como eu comunico esse ser de Deus, né? Porque a pessoa às vezes é de Deus, ela tá ali, ela participa da missa diária, ela reza o terço, ela é consagrada a Nossa Senhora, mas como é esse ser de Deus, assim, no meu dia a dia, né? Eu lembro até de São Francisco de Assis, né? Que numa das caminhadas que ele fazia, né? E um dia ele passou em silêncio, né? Ele estava com outro irmão, e o irmão, no final daquela caminhada, perguntou: mas por que você não pregou, né? A palavra, né? Porque eles andaram ali uma distância, né, significativa. Ele disse: não, prego o evangelho, se necessário for, utilize palavras, né? Então a forma dele ser, dele se portar, já comunica Deus, e a gente consegue ver isso claramente em pessoas, né? Porque às vezes a pessoa não fala nada, mas só a forma, o amor que ela tem por Deus, ela reflete o próprio Deus, né? Então, o nome revela a pessoa. Na cultura bíblica, o nome representa a identidade, né? Por isso, Deus revelou seu nome a Moisés. Não porque ele precisava de um nome, mas porque desejou se dar a conhecer, né? Então, por isso que a gente, assim, né? O nome de Deus, ele não pode ser um recurso ali para uma situação mais difícil, né? E é sempre um nome, quando a pessoa está num divã, numa situação mais complicada, é o primeiro nome que aparece, né? Porque temos que ter responsabilidade ao pronunciar esse nome, né? E nem a gente fez uma reflexão até mais profunda aqui, né? Então, quando pronunciamos o nome de Deus, ou de Jesus, ou do Espírito Santo de Deus, estamos entrando em contato com alguém vivo, né? Então, o que significa esse tomar o nome de Deus em vão? Não é apenas falar, meu Deus, é usar o nome de Deus de maneira vazia, né? Irreverente ou interesseira, é invocar Deus para justificar mentiras, é fazer promessas sem intenção de cumprir, né? É jurar falsamente, é usar a fé para manipular pessoas, e quando as pessoas estão ficando bilionárias, tomando o nome de Deus em vão, né? Porque elas abusam da caridade das pessoas, né? Da inocência, né? Mesmo da urgência que a pessoa precisa de Deus ali. Né? E a gente está vivendo uma época muito forte da prosperidade, principalmente aí nos meios evangélicos, né? Que as pessoas utilizam o nome de Deus para ganhar dinheiro, literalmente. Não que não possa existir isso também no meio católico, tá, gente? Mas então a gente não pode usar da fé para manipular pessoas, né? Para engordar o bolso, né? Colocar Deus como testemunho. E também tem pessoas que colocam Deus como testemunho daquilo que sabemos ser mentira, né? E isso fere a verdade e a santidade do seu nome, né? Então a gente volta até aqui na carta de São Paulo aos Filipenses, que fala: Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Deus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, né? E Êxodo fala: não tomarás em vão o nome do Senhor, né? Porque o Senhor não deixará sem castigo aquele que tomar o seu nome em vão. E assim, a gente está numa época que as pessoas estão tendo orgulho né, de evocar o nome do inimigo, de humilhar a Deus, né? E isso do nome de Deus não se zomba, a gente. Isso é o que fala também lá na carta de São Paulo aos Gálatas, né? Então, não vamos brincar com o nome de Deus, né? Que o nome de Deus frequente a nossa boca por uma razão concreta, uma razão justa, né? Não para justificar ou para eu conseguir algo em troca, né? O nome de Deus também deve estar nos nossos lábios, agora eu estou dizendo, né? Ele deve estar no nosso lábio. O segundo mandamento não quer que falemos menos de Deus, quer que falemos melhor de Deus, louvando, rezando, evangelizando, agradecendo, consolando,
quanto mais pronunciamos seu nome com amor, mais nosso coração se aproxima dele. E não só dele, de pessoas, né? E a gente está vivendo uma época de contra-testemunhos, né? Pessoas que eram da igreja, de repente larga, aparece com outra pessoa. Aí aquela pessoa não vai durar mais na igreja, porque não tem como, a pessoa vai estar em estágio de pecado mortal, e a pessoa às vezes casada com filhos, de repente que começa com uma pessoa do mesmo sexo, né? Lá no mundo civil, casa com a pessoa, enfim, né? A gente vê grande, e assim, quando fala tomar o nome de Deus em vão, não é só na pronúncia, né? no falar, na comunicação boca a boca, é muito mais amplo. Nós somos esses portadores de Deus, né? Então temos que ter muito cuidado. O nome de Jesus tem poder, né? E eu tenho até um testemunho que eu vou falar também. Eu lembro que uma vez fui no acampamento de cura e libertação na Canção Nova, e o ônibus que eu estava não pegava por nada, né? O pessoal começou a rezar o terço, né? E nada ia, né? Eu rezei, e me veio no coração, eu tinha visto alguns dias antes de eu viajar, que uma pessoa tinha tomado o tiro de uma bala perdida, e essa bala perdida veio parar numa caneta que estava na roupa da pessoa. Mas antes dessa bala perdida vir em encontro dessa pessoa, essa pessoa tinha falado: sangue de Jesus tem poder, né? Então, esse nome tem poder, né? Não é um nome qualquer, né? Por isso que a gente tem que ser muito coerente, muito honesto quando pronunciamos o nome de Deus. São Pedro, lá na carta, no Ato dos Apóstolos, né, vai nos dizer: não existe outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, ao longo da história da igreja, incontáveis cristãos encontravam força simplesmente invocando o nome de Jesus, nas tentações, no sofrimento, na doença, na alegria. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, é a presença daquele que prometeu permanecer conosco. É um nome de autoridade, Eu falava do ônibus que não pegava por nada, né? Eu acabei indo adiante, né? E eu falei: sangue de Jesus tem poder. O motorista tentou dar mais uma batida no ônibus e o ônibus pegou, né? Pra vocês terem uma ideia, já estava de quase 1 hora, o ônibus não pegava, e todo mundo tinha que viajar, tinha que trabalhar no outro dia, né? Então a gente vê o poder no nome de Jesus, né? Estou dando um exemplo simples, mas tem incontáveis testemunhos, né? Inclusive dos santos, né? O São Bernardo de Claraval dizia: o nome de Jesus é luz para quem pronuncia, alimento para quem medita e remédio para quem sofre, né? São João Cristóvão também nos ensinava que o nome de Deus esteja presente em teu coração e em teus lábios. Então, os santos, né, ao longo da trajetória da igreja, não pronunciavam o nome de Deus por costume, pronunciavam com amor, e porque sabe que o nome de Jesus tem poder, né? Então, alguns questionamentos. Eu tenho usado o nome de Deus com respeito? Eu já recorri a juramentos para convencer alguém de que estava dizendo a verdade? Minhas palavras levam as pessoas a honrar Deus ou banalizá-lo? Quando foi a última vez que pronunciou o nome de Jesus apenas para louvá-lo? Minha vida é testemunho ou contra-testemunho o nome de Jesus, né? Talvez o problema não seja falarmos muito o nome de Deus, talvez seja falarmos pouco com o coração. Então eu convido a você, meu irmão e minha irmã, né? Tudo isso aqui que a gente passou, né? Nesse dizer esse nome de Jesus, que seja uma profissão de fé, um ato de amor, né? E uma esperança renovada, né? Quem conhece Deus aprende a honrar o seu nome, né? O nome de Deus deve estar nos nossos lábios com o coração, né? Nunca de forma vazia, né? Então não use o nome de Deus para dar peso às suas palavras. Deixe que sua vida dê credibilidade ao que você diz. Como eu citei o caso lá de São Francisco de Assis, né? Que a vida dele era o próprio evangelho vivo, né? Porque o nome de Jesus não é uma palavra qualquer, é um nome diante do qual todo joelho se dobra, né? Segundo o mandamento, ele não nos proíbe falar no nome de Jesus, mas ele quer que falemos com esse nome com autoridade, né? A forma como representamos o nome de Deus pela nossa própria vida. Então, meu irmão e minha irmã, agradecer a Deus por tudo isso que Ele trouxe em oração hoje, né? Tudo isso que a gente trouxe em palavra de Deus, tudo isso que o Senhor quis comunicar através desse podcast, Senhor.
Quero te entregar tantas pessoas, né, que talvez não conheçam seu santo nome, mas através desse podcast elas estão conhecendo, através da missão Legião Acutis, né, que o nome de Jesus, ele tem poder, né, sobre todas as coisas, sobre os demônios, sobre os infernos, sobre todas as dificuldades, sobre as doenças. Eu quero te entregar, Senhor, cada pessoa, cada situação, que o Senhor possa vir em socorro de cada pessoa que hoje escuta essa oração. Oh, Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. Ele é poderoso. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível para Deus, Ele pode realizar. Então que o Senhor nos ensina a pronunciar o Teu santo nome com amor, reverência e confiança. Livrar-nos de toda palavra vazia, Senhor, de todo juramento falso, de toda atitude que desonra a Tua santidade. Que o nome de Jesus seja sempre nos meus lábios, mas sobretudo gravado no nosso coração. Amém, meus irmãos, né? Com muita alegria, né? Nós trouxemos essa palavra hoje, que o Senhor abençoe poderosamente e que ela possa frutificar em todo o coração que seja alcançado hoje por esse podcast. Nós estivemos unidos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não eu, mas Deus. Você ouviu o Podcutis. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.